vocês estão? Feliz aqui ao vivo pra vocês. Tava mostrando os perrengues aqui no nosso YouTube oficial, né? Pra quem não sabe, às vezes dá probleminhas e a gente tem que ter o quê? Soluções, jogo de cintura, né? Então vamos começar com a nossa agenda 3D, gente. Ana, boa noite. Muito feliz, né, por estar com vocês aqui ao vivo e transmitir a nossa agenda 3D, né, para todas as nossas comunidades, todos os nossos empreendedores. Quero começar hoje a agenda 3D dando duas notícias legais, assim, né? A gente, graças a Deus, já passou aí uma feira gigante, que é a Expo, né? E agora nós somos convidados para estar na Cherry Fest, dia 12, tá? Do 9. Inclusive, vou estar eu e meu maridão lá, com todos os nossos parceiros, futuros parceiros, né? Prestigiando aí minha terceira Cherry Fest, ó que demais, tá? Vai ser no Tivoli Montfarrege, um hotel maravilhoso que eu conheço, né? Sou suspeita pra falar. Já passei até Dia das Mães lá, hein? Show de bola. Uma outra notícia em primeira mão pra todo mundo. Ô, guri! Outra notícia em primeira mão pra todo mundo, além da Cherry Fest, a gente também tá fazendo um trabalho aí com a 3D Lab, tá? Que foi indicada pela primeira vez para um prêmio aí do Reclame, né? Aqui, que é um prêmio que é o quê? Escolhe as melhores empresas, tá? Segundo os consumidores. E eles entraram em contato com a gente, tô muito feliz, né? São parceiros nossos. Ana, você vai participar, você vai divulgar a votação. A votação vai começar dia 2/9, dia 5/11. A gente vai estar fazendo aqui várias chamadas, reels, stories, né? E colocando aí a 3D Lab para todo mundo ajudar, não é isso? Porque juntos somos imbatíveis. Eram os dois recados que eu queria dar. Vamos começar agora a agenda. Eu aqui, olha, você vê que a pressa foi tão grande que a pessoa pega, põe a live na frente. Mas é necessidade, né, gente? Vamos que vamos. Então, eu vou começar agora, hoje à noite, gente, falando que a vitória, né? Essa vitória de tudo que a gente faz, né? Representa o quê? Representa o nosso trabalho, o poder, né? Da nossa união. Sempre, juntos somos imbatíveis. Foi a prova viva agora. 5 horas da tarde, não, mais de 5. A guria falou, Ana, eu não vou conseguir fazer a live hoje. Aí eu fui na comunidade com as outras gurias, duas ficaram. Não, pode contar comigo, Ana, eu tô à disposição. Vamos junto. Então eu tô muito feliz, sabe? É isso aí, é nossas comunidades junto com a gente, né? Só tem a crescer o mercado 3D, né? Então, assim, eu queria falar que o futuro do empreendedorismo começa aqui. Pra você que tá entrando na live a primeira vez hoje, né? Tem guria aqui que eu não vi. Primeira vez, somos uma comunidade de empreendedores 3D. E começou há uns 4 anos atrás aí, fazer o quê? Pautas, lives, eventos. Tem, né, lojas hoje em marketplace, participa de eventos, o pessoal chama a gente para prestigiar, né? Temos aí um monte de parceiro. Então é um movimento de empreendedores 3D, né? Que encontram-se para impulsionar conexões. Prova viva foi a Expo desse ano, né? Foi demais. Estava lá, né? Eu, o quê? Prestigiando os meus amigos, mas também trabalhei, né, gente? Fui ao vivo, filmei a feira inteira, fui uma das poucas que consegui. E do começo ao final em 18 minutos, hein? Filmei. Então aí, vamos falar um pouquinho números expressivos das nossas comunidades. A gente tem aí mais de 300 lives, tá? Ao vivo. Tem mais de 23 workshops também. A gente tem mais de 12 eventos presenciais. Conte com o Elfo. Com certeza, guri. Lindo, lindo. Temos mais de 27 parceiros. Não, temos 29 parceiros. Emanuel, amigo, lindo. Acabei de falar da Cherry Fest. Tamo junto, hein? E aí, 6 comunidades 3D, inclusive eu não vi ele lá. Nossa, guri, uma correria. Que foi aquilo, hein? E aí já tivemos mais de 33 sorteios, gente. Com o quê? Sorteios que eu falo do diretório. Que são todo mundo que se cadastra, né? No nosso site, www.empreendedores do mundo 3D, empreendedores 3D. E depois, né, essas pessoas, elas acabam o quê? Participando de sorteios dos nossos parceiros. A gente sempre tá sorteando. Já foi 33 fora dos eventos. Cada evento presencial é de 8 a 9 parceiros que mandam muitos produtos. A gente já teve até mais, tá? Então, assim, e isso não é em qualquer lugar. Então, né, estamos rumo ao Impacto 3D, o 13º, que vai ser dia 26/9.
de 26. Se cadastra no nosso site, gente, vem, é gratuito. Vou falar essa noite aqui, porque o futuro ele é colaborativo, né? Então, assim, hoje, comunidades que se apoiam, gente que, né, vai e socorre o amigo, que nem foi agora, viu? Tava falando, 2 gurias vieram substituir uma que não vai poder. Isso é exceção. Semana passada também, né? Uma guria substituindo um guri. Eu tô muito lisonjeada e muito feliz, né? Com esse avanço, esses parceiros, né? Vamos para um post da semana bem legal, tá? Falei aí do prêmio que vai ter a 3D Lab, vai estar participando, né? Que a gente vai apoiar. Então, trabalho aí legal, né? E falei da ShareFest. E agora eu vou falar do prêmio. O que acontece, gente? Falando assim, dos eventos, tá? O que acontece quando os empreendedores decidem crescer junto? Eu sou suspeita para falar porque mentorizo um monte. Mentorizamos já mais de 500 empreendedores, muito mais, gente. É que a Ana aqui, essa semana entrou mais 2 mentorizadas novas. Eu fiquei muito feliz, tá? Por quê? Porque isso prova que a gente está fazendo um trabalho legal. As pessoas estão se espelhando em outras pessoas que a gente também ajudou. Então eu fiquei muito feliz, né? Mando questionário, quem já sabe eu mando, e o pessoal responde, depois eu marco horário, e é isso aí. O que eu faço com grandes marcas também faço com o empreendedor que está iniciando, né? E aí tá comprando máquina com a gente, filamento, resina, né? Então, assim, um sonho de conectar pessoas apaixonadas por tecnologia. A gente começou aí quase 4 anos. Inovação e empreendedorismo. Se transformou numa das maiores iniciativas colaborativas do mercado 3D brasileiro, né? Somos os empreendedores do Mundo 3D, os empreendedores3D.com.br. E assim, hoje a gente vai celebrar essa comunidade que só cresce, formada por empreendedores, makers, designers, artistas, ó, professores, ó, lojistas, fabricantes, empresas que acreditam no nosso trabalho. Essa noite eu vou falar também, gente, dessas 2 empresas que entrou aí de parceria com a gente, né? Olha lá, tem que começar a resina também. A gente pode te ajudar, tá? Várias dicas aí. Tem uns guris bons da resina, viu? Então vamos falar aí. Falando dos sorteios, né, gente? Foram mais de 71 quilos de resina distribuída no nosso diretório. Foram mais de 200, né? Muito mais de 200 quilos de PLA distribuído. Aí você também pode colocar ABS, PETG, isso também, né? Então, 29 parceiros. Estamos indo para o 13º evento presencial em São Caetano do Sul, né? Para quem não sabe, entra no site que está lá, já 26/9/26. Mais de 23 workshops, trilhas de crescimento, de conhecimento, né? A gente só tem a dividir com os nossos amigos lindos. Muitas rodadas de negócios, 6 comunidades, né? 6 comunidades, essa semana tá cheia da sexta, fiquei muito feliz. Então aqui nunca foi o prêmio, né? Do que é sorteado, né? O maior prêmio está nas conexões que geram oportunidades. Isso todos os dias a gente constrói o quê? Negócios, relacionamentos, oportunidades. Construímos uma verdadeira revolução 3D colaborativa, né? E isso é apenas o começo. Então aí vamos falar a surpresa revelada lá na Expo. Quem foi, né? Ganhou lá o adesivo. Vamos mostrar o adesivo aqui. É que eu tô numa correria, a gente tem que buscar o banner pro evento que ainda não deu tempo. Vamos mostrar um adesivo, peraí. Ai, aqui, ó. Teve muita gente com esse adesivo aqui, né, na Expo. Esse adesivo aqui são dos empreendedores 3D. E aí tava lá, ó. É muito bom ser um empreendedor 3D. Ó, que demais, tá? É muito bom ser uma empreendedora 3D, né? Foi um ato, assim, de muito carinho com todo mundo, né? Pra que todo mundo participasse com a gente. Brinquei, vamos fazer barulho, o pessoal fez barulho. E aí eu coloquei, né, que a imagem visual dos empreendedores deu uma mudada, foi necessário, tá? Mas ainda tá com ajustes. A gente jogou lá a primeira, né, foi com mais tecnologia, mais futurista e mais forte. Foi a primeira arte, mas a gente tem mais 2 para cada grupo, cada comunidade, né? E aí vocês vão passar por votação, vocês vão falar, olha, eu gostei dessa, eu não gostei, né? Então a primeira foi o robô. Onde todo empreendedor 3D pode se enxergar, tá? Eu quis mostrar mesmo essa força, né? Foram dias preparando essa arte. A segunda vai ser mais assim, um droid, tá? Ele é uma forma orgânica, tá? E vai ser bem legal. Vou publicar, deixa eu só lançar a agenda essa semana.
E aí eu vou publicar a arte, tá? E daqui umas 3 semanas eu vou publicar a terceira, que seria mais pro realismo mesmo, tá? Mas um realismo, assim, meio com anime, uma coisa mais moderninha, assim, e despojada, que nem a cara dos empreendedores, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz do reconhecimento, todo mundo que vinha lá tirar foto comigo, eu agradeço demais, gente. Essa parceria não tem preço, né? E essa nova identidade é só o começo, como eu falei. Tem mais, né? Tem mais coisa ainda para mostrar para vocês. Vamos lá para o segundo post. Eu coloquei lá. Os empreendedores 3D, né, estão crescendo, a nossa comunidade também. A gente quer impacto, a gente quer viralizar. E nós estamos do quê? Na Shopee e no TikTok Shop. Então foi um post, né, chamando a galera pro Marketplace. Porque não é todo mundo que conseguiu ainda estar no Marketplace, né? Às vezes por medo, por ter pouco, né, impressoras na farm, ou mesmo por não estar familiarizada. Vou ser muito sincera, eu demorei 2 anos para fazer essa transição. E ainda estou mais preocupada, né, que nem o Mercado Livre. Vamos entrar, calma, né? Então eu passei o endereço da loja da Shopee. Quem ainda não tem, chama, eu mando, tá bom? Para estar seguindo várias promoções, vários descontos aí de muitos empreendedores e todos do nosso diretório. Só entra lá quem é cadastrado no nosso diretório. Ó, o YouTube, eu tenho que olhar às vezes pro YouTube. Então aí, quer fazer parte desse movimento? Primeira coisa, gente, tem que se cadastrar no nosso site, no diretório, nosso diretório 3D. Então entra lá, né, no diretório dos empreendedores 3D, se cadastra, depois me manda uma mensagem nas comunidades. Ana, me cadastrei. E aí? Aí eu mando as 2 lojas Marketplace para vocês conhecerem e mando uma comunidade, que é o ideal, né? Vocês têm que estar nas comunidades. Então o site é www.empreendedores3d.com.br ou www.empreendedoresdomundo3d.com.br. É facinho, tá bom? Então tem que seguir as lojas, porque juntos nós somos imbatíveis. É tão legal comprar de amigos, né? E aí o terceiro post da semana e o quarto foi da Expo, aonde eu filmei, tirei foto com todo mundo, né? Porque assim, as nossas comunidades são de vocês. Vocês marcam a gente republica. E eu fico muito feliz, porque 2 guris fizeram isso comigo, né? Muitos fizeram antes da Expo, mas aí durante a Expo 2 guris fizeram e eu fiquei muito lisonjeada. Um era o palestrante, que é o Bruno, e outro era uma família, que é a Detect 3D, né? Inclusive compraram máquinas com a gente, falando que vai ir para a terceira máquina. Eu fiquei muito lisonjeada, né? Com esse empenho deles, né? E muitas vezes tá falando, né, de uma compra. É difícil você hoje ter um depoimento, muitas vezes, de clientes que falam sobre o que eles compram. E a gente consegue, né? Inclusive, tem uma guria que falou que vai fazer pra mim essa semana, que é a Jaque. Então, eu falei, assim, que foi um dia especial, foi o dia que a gente lembrou, né? Porque a gente ama tanto o Universo 3D. E aí, eu publiquei várias fotos, falava dos adesivos, falava que todo mundo que abraçou essa ideia, que foi bom demais, a gente espalhando, né? Tudo que a gente mais gosta, né? É tão bom, né? Ó, gente, hoje eu lembrei do microfone. Tudo que a gente mais gosta. E ela batendo no microfone no YouTube, depois eu quero ver. E aí eu falava que amanhã tinha mais e foi o que eu fiz, né, gente? Depois eu fui lá, filmei de novo, falava das conexões, das amizades, né? Foi tanta amizade ali, né? E eu falava que quando uma experiência vira uma conexão, né? E a união faz o 3D crescer. É difícil, hoje todo mundo tá junto. Olha lá, foi a minha primeira Expo, a minha foi a quarta, guri. Foi a primeira que eu fui assim, só pra assistir, né? E foi lá em Sorocaba, na Facens. Aí no segundo ano já fizeram uma trilha de empreendedorismo pra mim, foi criada uma trilha. E aí eu levei um monte de gurias. O ano retrasado fui eu que fiz a Expo, todas as trilhas, workshops, né? Eu tava lá, eu montei. Esse ano eu não quis, porque eu me dediquei aos eventos dos empreendedores, ao Marketplace, né? Então, assim, mas eu tava lá muito feliz, participando como se eu tivesse feito, tá? Porque é isso, é muito bom estar junto com amigos, né? Posso falar lá meus amigos, né? Já falei alguns essa noite aqui, aí, ó. Agora eu quero em todas, e tem que vir nos nossos eventos, que você tem que palestrar, por favor, já te falei. Você é demais, você cria umas coisas lindas, tá? E aí eu falava lá, né, a união que fez o 3D crescer, e cresceu muito, né, gente? Nossa, eu falo que eu nunca vi tanta gente num pequeno espaço, né? E assim, todo mundo se conectando, né? E as oportunidades ali, né? Muitas impressoras chegando no mercado brasileiro,
vindo, né, para importação, vão estar em teste. Eu conversei, já falei que eu quero ir na loja, né? E aí os empreendedores, os projetos, muita gente incrível, muitos nossos empreendedores lá, para quem tava lá viu, né, o Papai Pinguim e o Segatélico Tavares 3D Print, né, com o Exterminador do Futuro, né? Foi um projeto que eles conheceram nos nossos eventos, a gente deu, né? Inclusive eu ganhei o Exterminador, a cabeça tá aqui, já mostrei em live, né? E aí eu filmei para todo mundo ao vivo, né? E aí publiquei nas 6 comunidades ali, né? Passando em todos os stands da Expo. Se você ainda não viu no YouTube nosso aqui, vocês podem entrar, tem lá, tá? Inclusive teve um monte de visualização, fiquei muito feliz, ninguém reclamou também, fiquei mais feliz ainda, né? E aí eu falando, né, que as experiências, os abraços, as fotos, as histórias, as vendas, as mentorias, os novos projetos e conexões e a chegada desses 2 novos parceiros, né? Então são 4 anos que estamos construindo isso dentro do empreendedorismo 3D. Não é apenas uma feira, né? Estamos também em eventos, workshops, lives, mentorias, projetos, negócios o dia inteiro, o ano inteiro, não é isso? Ó, é isso aí, tem que participar efetivamente. Inclusive, se precisar de ajuda, a Ana ajuda, tá? Falando essa noite, né? Porque assim, quando um cresce, abre caminho para todos que se unem, criam um movimento. E juntos nós somos imbatíveis, né? E eu falo, quem é empreendedor 3D é essa a vibe. E aí fiz mais um post, gente, muito legal, onde eu falava da conexão do movimento. Deixa eu olhar o horário aqui. Tem que chamar minhas gurias daqui a pouquinho. E aí, gente, é o seguinte. O Movimento da Potência vai ser esse 13º evento presencial. Por quê? Porque é gratuito, tem apoio do Sebrae e da Prefeitura, tem 29 marcas, né? É em São Caetano do Sul. Então, a primeira palestra vai ser do plástico ao metal. Galvanização de peças 3D em resina FDM, com baixo custo. Vai vir um guri de Brasília, tá? Um guri que já é a 4ª vez que vem, ele é a esposa. Eu sou suspeita para falar de Georgian. E aí também vai ter a segunda palestrante, Engenharia e Criatividade. O segredo por trás de peças 3D perfeitas. Com a Sueli Campos, Shark 3D Print. Guria também do interior, São José dos Campos, né, guria? E vai mostrar o trabalho dela, é tão legal. Ela mexe com colecionável, mas ela também faz customização, personalização de automóveis, tá? Automobilístico. Isso é diferente, isso poucos sabem fazer no meio, né? E o terceiro palestrante, meu maridão, que eu tava falando aqui no começo da live, que é PC Fora da Caixa, criando gabinetes personalizados com impressão 3D, o Davi Rampazzo. Quero agradecer ele fica preocupado porque 2 ring lights apagaram, eu só tô com um, ó. E aí eu acendi a luz aqui, né, do cômodo pra dar uma salvada na live, né? Então é isso aí. Guria, já te chamo. E aí quem vem no evento tem sorteios, tem networking, tem exposição, troca de conhecimento, né, rodadas de negócios. E assim, vai chegando os unboxing, eu vou mostrando pra todo mundo, né? E é isso, né? A gente tem que crescer, levar a gente junto, conectar talentos e abrir oportunidades. Não é isso? É transformar conhecimento em resultado. E todo impacto 3D, todo evento nosso é assim. Tem muita gente que vem em feiras grandes pensando que vai conseguir conversar. Não dá, gente. Às vezes não dá. No impacto eu falo pra todo mundo, gente, venham que a Ana conhece vocês a fundo. A gente troca papo, né? Troca figurinha, e aí vocês veem mais ou menos como funciona, né, você palestrar no meio 3D. Pra quê? Pra depois vir participar também, né? Trazer suas peças. Então, assim, todos os empreendedores têm que fazer networking, não é? E se cadastrar no diretório. E aí, vamos falar dos parceiros novos, gente? Vamos lá. Então, os nossos parceiros, né? Todos já sabem quem são, né? Creality, falei aqui essa noite, né? Da ShareFest. Bambu Lab também, quero agradecer demais 3D Touch lá no evento. Filmei o Diego, show de bola. 3D Lab, falei também essa noite, né? Gurizada que vai participar de um prêmio aí, eu vou estar divulgando, né? Ajudando todo mundo a participar também dessa premiação. Quantum 3D, Volt 3D, 3D Prime, que eu filmei lá, hein, guri? 2 vezes, hein? Obrigado pela parceria, viu? Curto Circuito também, filmei um monte. Tavares 3D Print, obrigado, amigo, tamo junto. Sebrae, Prefeitura de São Caetano, Triage 3D, 3D Arc, GT Max, Tech Bond, Droid Builders, agradecer o Rô, filmando a Ana, tirando foto no primeiro dia da Expo, viu? Obrigado, viu, guri?
STL Flix, 3DX Filamentos, N-Cubic Resina, né? 3D Brothers, Cus 3D, Calc 3D, Prismática Pro, falei já, GT Max Tech Bond, FW Distribuidora, Multifila, quero agradecer a FW, viu? Obrigado, guris! Multifila, Translaser, Hub, né? Best Hub. E agora entrou Best Layer e Flash Green Pro. Olha quanta gente. Não é isso? Reuniões temos muitas, workshops temos muitos. Acho que deu, gente. Workshop, entra no site, tem tudo lá. É muita coisa, tá? Não consigo dar tudo nessa noite na agenda. Eu entrei 15 minutos antes e não consegui terminar. Mas a guria tem horário e vamos lá, né? Olha lá, guria, consegui, hein? Chamar Carol e Flá. Vamos lá. Chamar Carol. Deixa eu mandar pra ela. Às vezes eu tô lá no sul, né? Deixa eu mandar aqui. Carol. Tecnocasa 3D. Direto de Capão da Canoa. Já tá enviado o convite. Gente, quem... Olha lá, Flá. Flá, te chamei. Autorizada, guria. Ah, lindona! Olha aí quem me salva. Essas lindas aí. Sou suspeita pra falar, né? Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite. Seja bem-vinda às lives, viu, Flávia? Obrigada. Obrigado, viu? Por estar aqui com vocês. Oh, eu também, né? Inclusive, você fala da onde você tá falando para todo mundo? Então, pessoal, eu sou de Minas Gerais, uma cidade chamada Ipatinga. Olá, que linda. E assim, ela entrou na comunidade, né, ano passado, não foi, Flá? Foi. Vai fazer Aliás, já tem um ano e pouquinho que eu já estou trabalhando, né, nesse universo da impressão 3D. Então, sim, eu acho que eu iniciei bem no início, né, amiga? Quando eu comecei, eu já comecei na comunidade. Sim, e quando você entrou, foi muito lindo, porque foi assim, a Flá entrou e ela publicou o que ela estava pintando, né? Dentro do grupo do bate-papo. Aquilo me tocou. E ela falou, gente, tá bom o meu trabalho. Isso demonstra o quê? Uma humildade muito grande. E assim, cara, eu nunca vi tanta participação de guria elogiando um trabalho. Obrigada. A Flávia ficou muito feliz, né? Eu lembro disso, né, Flávia? Nossa, eu fiquei. Ela ficou muito feliz. Depois disso, foi minha primeira virou até professora, né, da gurizada, não foi, Flávia? Sim, hoje eu tenho um grupo, né, focado nesse universo aí de pintura, né, dos action figures. E hoje conto com quase 600 pessoas. E eu tô sempre lá, tenho canal no YouTube para poder ajudar o pessoal. Então, sim, assim, mostrando as técnicas, né? Inclusive, assim, ela acabou indo para a linha do realismo. São poucas que conseguem, né? E você se especializou em pets, né? Em animais, não é isso? Sim, então, desde o início, quando eu comecei, né, no universo da impressão 3D, eu acabei indo por esse lado. Eu acho que foi o primeiro personalizado que eu pintei, foi um peixe, que eu acho que foi o que eu mandei lá para vocês. Foi. Eu não lembro o tipo do peixe agora, Flávia, mas era lindo, era tom de azul, verde, amarelo. Isso, esse mesmo. Hoje eu foco em pets, mas eu também estou fazendo realismo de pessoas. A Carol acabou de entrar. Vai falando. Então, hoje, o meu trabalho ele é focado só em personalizados exclusivos. Daí você arrasa. Ô, guria! Olha lá, Carol, a gente tá podendo, hein? Eu falei pra Flávia, Flávia, fica tranquila, aqui as duas Acho que eu e a Carol foi a que mais fez live, viu, Flávia? Eu vou participar mais, tá, amiga? Isso! Eu tô tendo muito pedido, né? Graças a Deus, mas eu vou tentar participar mais das lives. Sim, participa, porque você é uma guria que você traz outras pessoas. Obrigada. E você, com essa sua... Né, o trabalho dela também é maravilhoso, gente. Eu sou suspeita, né? Eu sou médica veterinária. E quando eu vi, ela publicou um cavalo essa semana, um bovino também, né? Era zebuíno, né? Tinha Isso.
um zebu, e hoje ela publicou também, né? Mas mais é uma pessoa, não é? Conta um Sim, pouquinho. sim, é assim, né? Eu sempre fui pro lado do realismo pet, né? Dos animais em geral. Mas eu também comecei, tem pouco tempo, a trabalhar também com o realismo de pessoas. Então, hoje eu Isso, fiz a achei lindo, postagem. lindo, lindo. Legal. É, e é Obrigada. difícil, viu? É difícil o que você fez ali, né, Ah, Carol? obrigada. Depois eu vou dar uma olhadinha, fiquei curiosa. Ah, Pois eu vou lá e, no seu e o também. seu Instagram, vamos falar, Flá, é Flamaker, né? Isso, amiga. Show, Exatamente. vamos lá. Carol, se apresenta, guria. Claro, eu sou a Carolina, eu sou engenheira eletricista, trabalho com projetos e automação e também impressão 3D. E estou muito feliz, faz um tempinho aí que eu não apareço aí nas lives. Estou É, a muito gente feliz de deu estar aqui com férias, né, vocês. gente? Aí a gente estava retornando mês 8. Deixei vocês para a última semana, para todo mundo descansar bem, né? É que esse mês era um mês muito corrido, gente. Expo 3DBR, um monte de projeto, né? E assim, a gente, graças a Deus, foi convidado a várias feiras, então deu esse tempo. E assim, já para unir essa live, né, numa coisa só, todo mundo ama pets, né? Então vamos falar muitos colecionáveis de pets essa noite. A Carol faz uns colecionáveis lindos, né? Sou suspeita, depois a gente vai mostrando. Eu separei uns aqui também para mostrar. Mas assim, tipo de colecionável, vai. Eu acho que é interessante mostrar. Tem gente que às vezes só pensa no realismo, que é o mais difícil, né? Para você ir para o realismo já tem que ter passado algumas etapas aí, né? E o acabamento é uma coisa, mas tem gente que faz colecionável sem acabamento, multipartes também, né? E também toca as pessoas e vende super bem. Então, essa noite a gente vai falar sobre colecionáveis com história, como criar peças que contam narrativas. A gente vai falar também de dioramas, né, gente? Então tem bastante coisa. Quem quiser seguir essa parte de colecionismo comigo é no geek.decoração, gente. Nem vou passar tantas as mídias, que a Flá tem compromisso, né? Vamos lá para a primeira, gente. O que transforma uma peça 3D em um verdadeiro colecionável? O design, a história, a exclusividade ou a conexão emocional que ela cria, né? Lógico, a gente já vai falar da conexão, né? Sim. É a combinação de todos eles, na verdade, né? Então, não tem muito o que falar, né? Você tem que juntar tudo, né? Você tem que entender exatamente o que o cliente está querendo e aí tentar passar para essa. Sim, eu concordo, né? Tudo isso, né? Ele é essencial, né, gente? Sim, Porque quando é um colecionável realista, ele vai levar um significado para o cliente, né, que está adquirindo. Então, quanto mais a gente conseguir colocar tudo isso aí, tanto o design, a exclusividade, a história, enfim, tudo, né, mais realismo, mais conexão a gente leva ali para o nosso cliente, né? são detalhes, né, gente? A gente tem que fazer o quê? Meio um questionário para o cliente responder. Nesse meio tempo, você vai mostrando o processo para esse cliente. Ele às vezes pode não gostar, e você vai ter que mudar. Ou ele pode amar, né? E depois no final ele odiar, né? Também tem isso. Hoje eu estava conversando com uma amiga e ela fez um trabalho e o cliente não gostou. Ficou para ela. Então, E assim, às vezes eu acho que complicado, né? a gente às vezes também tem que entender o seguinte, né? Às vezes a gente quer criar algo que não é a cara do cliente, é a nossa cara, né? Então a gente tem que tomar, às vezes, também muita atenção na hora que o cliente explicar o que ele quer. Porque às vezes o cliente ele fala algo que a gente, mas isso aí vai ficar meio estranho. Mas não é para você, é para o cliente. Sim, E às vezes as Sim. pessoas não entendem isso, né? sim. Aí o que acontece? Aí às vezes, não, vamos mudar, vamos fazer esse detalhezinho porque eu acho mais bonito. Não, mas não é para você, não é pra gente. Não adianta ficar discutindo com o cliente, né? Tem que falar Eu assim, Exatamente. tá faço legal? bastante. O que eu faço bastante é fazer a modelagem, né? Com base no que o cliente me envia, eu trabalho muito com a foto, né? Seja do animal, seja da pessoa. Eles me enviam, Sim. eu modelo de acordo com aquilo e passa pela aprovação do cliente, né? Só Você vai depois mostrando, né, Flá? Você vai mostrando, né? Faz ele participar junto, né? sim. E daí, depois que ele aprova, que dá o ok, que eu dou início à impressão. Sabe? Para evitar mesmo que às vezes a gente faça, né, alguma peça
né? Que a gente acha que vai ficar muito legal e para o cliente não fica. Exatamente. Até a caixinha que a gente manda, né, gente? Tem que mostrar. Porque Sim. às vezes a arte, às vezes ele tem aquela expectativa de deixar a peça fechada e lacrada. E às vezes ele pode não gostar do tom que você colocou e tudo mais, né? Então você tem que trabalhar não só a peça, como a embalagem também, né? Claro, sim. É difícil. Assim, eu até coloquei pets miniaturas. Eu acho que de tudo que eu já fiz, quem é mais assim, essa conexão, tal, né? E as pessoas veem a verdade é os pets. Mais do que elas. Eu noto isso. Porque eles têm aquela coisa da caminha, da pose, do pet. Que o Uhum. pet. Isso. E é uma coisa para mostrar, tipo, um memorial do pet na casa, no campo. Então, principalmente se o pet já faleceu, aí é mais ainda, sabe, gente? Então. Sim. Você falou de animais, né? Minha primeira gatinha, né? A pretinha, acho que eu já te falei, né, dela, né, Ana? Foi minha primeira gatinha, foi uma pretinha, né? Uma gatinha preta. Aí eu criei, né, a modelagem dela em 3D. E foi uma graça. E aí eu imprimi. Só que, por mim, eu imprimiria e deixaria na estante. Só que Tá. o meu marido, ele não acha legal porque eu acho que, como foi a gatinha assim que ele mais, né? Foi a primeira que foi embora, aí ele ficar olhando aquilo lá todo dia para ele é um pouco assim, de sofrimento, entendeu? Tem gente que gosta de foto, tem gente que gosta da medalha, né? Eu, assim, eu já vi várias artes. Eu vi até o pessoal fazendo o pelo do animalzinho Sim, dentro de uma medalhinha, né? Então, assim, a gente tem que tentar o quê? Agradar aquele cliente e não causar desconforto na casa, né? Então, tem que conversar e amenizando, né? Eu acabei anotando também, assim, que todo mundo quer a coleção. Então, às vezes, por exemplo, a gente trabalha muito com colecionismo, um personagem, a pessoa quer manter. Então, você também tem que ver isso, manter essa sintonia, né, dos personagens, para não ficar uma coisa muito. O cliente às vezes fala, nossa, mas você mudou tanto sua técnica de pintura. Ah, sim, tem muito isso, né? Depois de um tempo que você está tão acostumado a fazer um tipo de pintura, vai virar sua marca, né? Você está querendo dizer. Sim. E aí, às vezes, as pessoas olham aquilo lá, eu sei de quem que é da Ana, aquilo lá foi a Ana. Sim. E assim, a gente tem que entender também o material que a gente está usando, né, gente? Sim, tem que entender o material, por isso que é bom, muito importante, que você falou, né? Fazer algum tipo de questionário, entender direitinho o que o cliente quer, né? O que peça, para aonde vai ficar. Você mexe com resina ou Flá? Então, eu iniciei, né? Eu iniciei com o filamento. Tá. E conforme eu fui, né, evoluindo, vendendo minhas peças, eu investi em uma de resina. Legal. Olá. Porque assim, eu acredito que a gente que trabalha com colecionável realista, que é mais focado em detalhes, né? O de filamento ele não consegue atingir aqueles detalhes, às vezes minúsculos, que a gente tem. Sim. Esses dias para trás eu fiz um colecionável exclusivo de um pet, né, para uma menina. E assim, era um pet menor, né? Ele era no realismo, mas ele tinha ali entre 10, 12 centímetros, né? Então não era muito grande a peça, mas ele tinha a mostra os dentes, né? Então, assim, se eu fosse fazer aquela impressão em filamento, eu não ia conseguir esses detalhes que eu consegui na resina. Né? Então, assim, hoje eu gosto muito, eu faço as bases, né, das minhas peças em filamento. Sim. E as peças mesmo eu faço na impressão de resina. Show. E é uma maneira da gente economizar também, né? Fazer a base, né, gente? Com certeza. Tem gente aqui assistindo essa noite que falou que vai investir em resina. Então, a gente tem que dar esse exemplo, porque assim, eu vou falar para vocês, eu imprimo mais em filamento, mas a resina é necessária, né? Dependendo do cliente, é necessário. Não que você não consiga, né, amigas, fazer uma peça. Sim, né, a gente consegue. Né? Mas os detalhes a gente consegue com. Eu tenho até uma peça, umas peças. Olha lá o cabelo, aqui. Olha só que linda.
Então, assim, é uma peça delicada, eu fiz pra mim. Então eu gosto de mostrar. Esse é do meu filho, ó. Eu trouxe peças que, ó, é um Uhum. dioraminha do Eng, sabe, o mestre do. Sim. Lá. Então ele gosta, ele me ajudou a pintar, foi ele que pintou, tá? Ele foi diferenciando as cores pra mim, porque eu não sei, ele foi. E Uhum. trabalhamos em mão em dupla. Ah, eu não tô conseguindo ver, minha internet tá Tá Nossa, meio vai mostrando. Ó, pixelado, né? esse aqui foi um dos primeiros que eu pintei. Amiga, eu não tô conseguindo ver, tá meio pixelado a imagem. Eu acho Ah, que é a sua internet, né? depois, agora dá pra ver? Não, tá bem ruinzinha a imagem. Eu acho que é a internet, Aninha, a sua internet. É. Não, então, tá no avião, é que às vezes, gente, junta 3 pessoas, né, no live, né? Uhum. Mas Eu a até gente deixa, pensei. qualquer coisa depois vocês falam uma hora que estiver bom, aí eu mostro, tá? Tá, que Ó, pena. vamos começar agora na segunda, gente. Por onde começa a criação de um colecionável com história? Primeiro nasce o personagem, a narrativa, o desenho, ou pensamos diretamente na modelagem 3D? Eu acho que é pela narrativa, né? Narrativa, o cliente explicar o porquê que ele quer aquela peça, né? Sim. Ele não tem uma determinada narrativa, né? Mas aí ele especifica como é que ele quer a peça, né? Tem isso também, né? Mas eu acho que o principal agora é de iniciar, assim, a narrativa. Sim, eu, tipo assim, igual eu falei com vocês, amigos, né? Como eu trabalho com as peças exclusivas, eu acredito que cada projeto ele vai contar uma história, né, para aquela pessoa que está adquirindo. Então, elas vão enviar as fotos, né, seja das pessoas especiais para elas, dos animais especiais, e com base naquela foto que elas enviam para a gente faz a personalização, né? Uhum. E, né, posteriormente a gente envia para elas. E daí a gente vai começar a pensar, por exemplo, na modelagem. Então eu penso primeiramente naquela imagem que a pessoa está me mandando, sabe? Para depois pensar em personalizar aquilo que elas estão desejando, para dar uma forma para aquilo, para mostrar para o cliente, sabe? Sim. Uma imagem em 2D para depois transformar em Sim, STL, né, gente? Mas sim. assim, eu acho que às vezes eu já começo mostrando o trabalho que eu já fiz anterior para o cliente também. É uma maneira da gente conseguir vender o peixe, né? Então, Você pode mostrar ideias, né? Às vezes o cliente fala, sim, eu quero a peça, eu gostaria de uma peça, tá? Mas eu não tenho, às vezes ele não tem muita ideia do que quer, como já aconteceu, né? Tem uma cliente até que eu tenho que voltar a falar com ela, porque ela chegou assim em mim e falou, ai, Carol, adorei o seu trabalho, e aí eu gostaria de fazer, minha filha, eu queria arrumar o quarto dela, e ela ama a guitarra. E aí ela queria colocar eu alguma lembro dessa, Carol, você me mandou miniaturas de guitarras. Exatamente. Aí, assim, só que ela não tinha a mínima noção. Aí ela deixou assim pra mim, assim, tipo, eu Livre, né? o que fazer. É assim, tem cliente que não tem, né? A gente que vai orientando, né, gente? É mais difícil. Por isso que eu prefiro, né? Por exemplo, sempre que o cliente me procura, eu peço para ele a imagem de referência, seja da foto, seja de alguma coisa que ele viu que ele goste, sabe? Para dar uma base para gente. Sim. Né? Porque senão é muito difícil, gente, né? Porque senão, para O poder Doodle tem um monte, né, gente? Pinscher tem um monte de subtipos. Aí você vai falar Lulu da Pomerânia, o povo é um Spitz, é Lulu. Aí você fica assim, tudo a gente tem que tirar o máximo de detalhes e desde a tonalidade, né? Principalmente quando fala de pelagem. É o mais difícil, gente. Eu até anotei aqui que hoje as poses também acessório, né? Quando vai falar de mulher, né? Homem. Então, às vezes, boné, né? A pessoa gosta de usar, né? Um acessório específico. Tudo isso também a gente tem que colocar na modelagem, né? Para ajudar. Sim. Tem gente que faz a modelagem por IA e tem gente que sabe modelar, né? Que é mais difícil. Então, tudo é válido. Vamos para a terceira, gente. Como contar uma história através de uma peça sem precisar explicá-la com palavras? Quais detalhes visuais ajudam a construir essa narrativa? Então, eu
Eu acredito que a gente passa isso, né? Que vai das cores, da pose, né? Quanto mais fiel a gente deixa o colecionável, né? Quanto mais detalhes a gente colocar naquela peça, mais realismo a gente leva para o cliente, né? Isso transmite Sim, emoção, sem precisar que a gente fique explicando, falando, né? Então, aquilo que Sim, a gente vai colocar na peça vai falar por si só, né? sim, é que nem sim. eu tenho, vou dar um exemplo. Mostra aí, Carol. Eu fiz um Ah, Pokémonzinho que aqui, por gracinha! exemplo, né? Aí Ah, assim, ele tá legal, mas o que que ele vai ficar mais bonito? Se eu colocar sombreamento nele, colocar algum tipo de textura, então sim. aí ele vai ficar mais perfeito ainda, né? É, Então, assim, é essa tudo. pintura é como essa, né? É uma, tipo um Uhum, cartoon. É uma pintura mais exatamente. simples, ó, tá vendo? Uhum. Ela é mais fosca, mais simples, mas assim, eu amo esse tipo de pintura. Aliás, Sim. quando a peça tá com algum defeito, a gente precisa lixar, esse Uhum. tipo de pintura aparece pra caramba. É que nem eu tava assistindo um vídeo do YouTube e aí eu Ah, tava vendo o cara fazer a calça jeans do seu Madruga, né? Pra eu ver como é que tá. faz a textura. E E aí? aí ele fez o azul, né? E aí depois ele tava explicando a técnica que ele utiliza, né, pra finalizar, né, a calça. Ele Uhum. coloca Tipo sombra e jeans. tudo mais, exatamente. Só que Ah, assim, o seu Madruga, ele é uma pessoa pobre que não paga aluguel. Se ele não paga aluguel, ele tem dinheiro para trocar calça jeans? Não não, é tem. aquela A bem calça dele é tudo desgastada, né? costurada, né? Então, qual que é a lógica de você fazer uma calça jeans do seu Madruga, tudo bonitinha, perfeita? Não tem lógica, não é verdade? Verdade. Então, por isso que é É, até importante a a narrativa, né? fisionomia do seu Madruga, eu já vi seu Madruga maquiado. Então, você Eu vê? falei, aí eu falei, gente, o seu Madruga tinha uma pele bem opaca. Tudo bem que a gente quer fazer o realismo, mas não é, né? Ele não usava maquiagem, então Não, muito tem pelo que tomar um contrário, né? certo cuidado, Exatamente, entendeu? Então, né, acho que gente? tudo é importante relacionado à narrativa, justamente que é importante você entender exatamente o que o cliente quer, né? É, Sim. exatamente. Eu até anotei aqui que, Uhum, assim, a gente tem que pegar qualquer mínimo detalhe, né? Então, tipo, diorama, por exemplo. uhum. Tem gente que faz de cenas, né? Então, tem que acompanhar. Então, às vezes é um filme, é uma série, é uma coisa que não existe. Gente, vocês têm que entender, porque vai colocar alguma coisa que não tem nada a ver ali, Não tem lógica. entendeu? Aí você perde a peça. O cliente vai falar: não, mas que é isso? Vai, um exemplo, vai, vamos fazer da Wonder Woman. Lá, do laço. Aí você vai colocar uma espada, um arco, em vez do laço, na verdade, lá. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Tem Sim, nada a ver. Então, tem que se ater ao universo que você tá ali tentando fazer, né? Sim. Vocês tiveram alguma peça, assim, algum cliente que falou não, 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 pra Ainda vocês? não. graças a Deus, amiga, nunca tive, não. Eu ainda não É, tive, mas porque eu eu faço tenho exatamente vários, essa área vários também, aqui né? depoimentos de gurizada que Já falou deu. que deu mal, deu ruim. Não, eu faço o Então, que a Flávia falou. Eu presto atenção no que o cliente quer, faço o desenho, e aí eu vou mostrando. É assim que você quer? Aí eu sim, coloco no software, ou do FDM, ou do software da impressora de resina, e aí eu mostro ainda no próprio, né? No próprio software. Se aí ele fala, beleza, aí eu imprimo, senão não imprimo. eu tô O fazendo que já a aconteceu terceira comigo. vez a freelance, Uhum. sabe? Aham. E a freelance é difícil. Aham. E aí tá difícil pra mim. Tipo, eu tô muito devagar. Eu falei pro cliente que ele vai ter que esperar. É uma freelance relativamente grande, tipo uns É. 50 centímetros. E, Portfólio? e é multipartes, são 5 partes. Uhum. Eu É, preferi fazer, porque dependendo da peça, gente, se você quiser pintar a parte interna, não adianta, né? Uma Mas, peça única dá mas muito trabalho. é o corpo dela inteiro ou é só É uma. o corpo dela inteiro e ela segurando e na base tem como se fosse ali uma nuvem e tal, né? Uhum. Então é uma peça muito bonita. E eu tô fazendo uma máquina também, do Chainsaw Man, Que que legal. ela é tipo um tom de cabelo meio rosado, Aham. sabe? Eu Mas conheço. não é um rosa, é um rosa bem. E Sim. aí eu fico até achando que tá meio exagerado, né? Eu vou Uhum. mostrando pro cliente, porque depois para clarear é mais difícil, né? eu Então, sempre Aqui, ó, faço rosa. isso, né? Vou mostrando. É é, mais ou menos essa cor que você quer usar, né? o cabelo Aham. dela, não, tá um pouquinho mais.
mais forte, um pouquinho. É o É, mais forte? Uhum. um pouquinho, é. Eu tô olhando pra ela ali, eu tô já na sofrência, manja, É. tipo, porque eu tô crítica. Se eu errar qualquer coisinha, eu vou ter que voltar. Vou ter que Ah. voltar, vou ter que Mas você esperar. comprou os filamentos para o cliente? Eu fiz ali 3 partes também. Não, Isso. tô dando acabamento. Lembra A aquele parte totem que da eu fiz? trança dela que tá Uhum. agora no final. É uma Ela tem- peça enorme, hein, amiga? É, se você errar, Assim, tudo tem que você conversar, gente. Melhor a gente pecar pelo excesso de falar do que pela falta. Sim, E se o cliente não gostar, a gente faz um outro e manda para ele ter uma outra opção. Também eu acredito muito nisso. Porque depois que você ganha um cliente colecionável, ele sempre vai te procurar. é exatamente. verdade. Lembra aquele totem que eu fiz ano passado, lá, os 50 totens? Lembro? O que eu fiz foi o quê? Eu fiz tipo, eu fiz por partes. Eu Aham. dividi, expliquei para ele que tinha que ser dividido, né? Não dava para fazer tudo junto. E aí, no caso, o que eu fiz? Eu peguei, fui pesquisar cores de filamento, e aí eu fiz tipo um documento mostrando todas essas partes que eu tinha que imprimir, e aí eu fui puxando, né, com a setinha, falando, ó, eu vou usar esse filamento preto da marca tal, Legal. tal, esse outro da marca tal, entendeu? Fui fazendo isso, enviei para ele, aí eu falei, vê se as cores estão boas para você. Você padronizou, né, Carol? Agora fica mais fácil. Porque você mesmo às vezes pode perder. Ele vai ter guardado, né? Se ele quiser exatamente igual, ele pega e te fala, né? Exatamente. Gente, vamos para a quarta. Até que ponto referências de filmes, games, animes e cultura pop podem inspirar um artista sem fazer com que ele se perca a sua própria identidade criativa? A gente meio que já falou, né? Então, É que assim, eu, todo mundo tem seus fãs, né? Não adianta. E eu você assim, uma vez eu ouvi uma frase, né, que eu acho que assim é super interessante, que é nada se cria, tudo se copia, né? É, Então, eu assim, de concordo. certa forma, até esses estilos mais autênticos que tem, né, que existem, eles são frutos de inspiração de outros artistas também. artista, isso Né? mesmo. O que é importante, né, é que os artistas eles busquem sua própria inspiração, né, sem cometer Sim. plágio, né, de outros artistas, mas a gente tem que buscar, né, outros artistas para a gente inspirar na arte daqueles artistas, né? Eu acho que no 3D é muito difícil fazer o. A não ser que seja a própria pessoa pintando com o mesmo tom das tintas e tudo mais, né? Sim. É um pouquinho mais difícil. Vocês me lembraram de uma coisa, né? Que eu tenho um projeto aqui, que eu tô fazendo primeiro esse dos Pokémonzinho, né? Uhum. Mas aí eu tenho depois, eu vou ter um outro projeto que eu já deixei preparado, né? Eu só tenho que modelar ele, né? Mas a foto, né? A figura, eu já criei, agora depois tem que modelar. E assim, eu gosto muito de anime, né? Eu gosto de filme de super-herói e hoje em dia eu gosto muito de anime. E aí tem uma personagem que eu sou encantada. Tanto é que eu gostei tanto dessa personagem que aquela minha gatinha foi o nome dela, da personagem, chamava Erza, que é de um anime chamado Fairy Tail, né? Uhum. E aí eu comecei, na época do Covid, eu comecei a jogar um jogo com meu irmão, né? Para eu me aproximar um pouco mais dele, como a gente estava, né, recluso, né? E a gente não morava mais juntos. E aí, nesse jogo, você pode criar o personagem. Então, obviamente, eu fiz um personagem muito semelhante a Erza. Só que, assim, é o que a gente estava comentando, né? A gente é fã de algumas coisas, né? A gente gosta, né? De algumas coisas de doramas, né? E aí, aqui a gente vai copiar totalmente. Mas, como a Flá falou, né? Tem que tomar um certo cuidado. Eu vou falar do BTS. Então, essa BTS. dela vermelha. Várias pessoas vieram falar pra mim das bolachinhas BTS. A bolachinha do BTS, eu até me prontifico a fazer de 3D. Mas ele, gente, tem que ser um artista que já tenha, né, essa coisa do realismo perfeito, porque é difícil pintar. Sim. Né? Ainda mais agora esse novo visual deles. É tanta informação no look. Vai ter que ficar um mês pintando, né, Carol? Pra gente poder dar conta de pintar um personagem daquele. Mas assim, anime, games, RPG, né, Carol? Que você gosta bastante, né?
O jogo era de MMORPG, por acaso. Vou ver se encontro mais para mostrar para vocês. Aí só Você faz miniatura, né, guria? Você já fez peça pequenininha, Flá? Então, as minhas peças, né, sempre foram padronizadas, assim, o menor que eu já fiz é 10 centímetros, sabe? Tá. Sim, porque assim, quando eu comecei no filamento, as minhas peças eram menores, né, de 10 centímetros. Hoje eu faço peças maiores. Mas assim, A de peixe é que tamanho? Aquelas que você publicou? As de resina, você fala, amiga? A de resina. Então, eu fiz de 14 centímetros. O cavalo, se eu não me engano, ele tinha 10, 11 centímetros. Então, assim, para poder dar detalhes, né? são muito peças bom. menores. Obrigada, amiga. Só Ficou, adorei. Obrigada, amiga. Tipo assim, só que eu acho que peças de realismo, quanto maior, mais bonito fica a peça, né? Porque daí você consegue colocar mais detalhes. Igual a de pessoa, né? Os realismos de pessoa eu pego no mínimo 20 centímetros. Sim. Porque senão fica muito difícil de colocar o realismo que às vezes a pessoa está esperando numa peça de pessoas, né? Fazer um olho, por exemplo, é muito pequenininho. O olho é uma coisa assim, tem gente que consegue com uma facilidade tremenda, né? Gente, é muito difícil mesmo. Que gracinha, meu Deus. Eu fiz um Lulu de 2 centímetros. Nossa, muito pequenininho. Fiz bem realista, assim, eu consegui. Mas, assim, era um dia que eu tava muito inspirada, né? Eu fiz um He-Man de 5. Quanto menor a peça, mais difícil, né? Pra pintar. Nossa, eu quero me especializar em miniatura. Eu acho muito legal. Gente, foi muito difícil fazer os olhos desse daqui por causa do pincel. Eu não tinha um pincel tão bom assim pra fazer. Comprei uns pincéis muito bons, tá? Muito fininhos. Você comprou? Onde você costuma? Depois você me dá pra eu colocar na loja, Flá. A gente tá com a loja lá dos empreendedores em 2 marketplaces. Beleza. E eu tô colocando tudo. Coloquei tudo, até de pastel, tudo que vocês me pediram. Gente, vamos pra quinta, ó. Rapidão, Aninha, ó. Essa daqui é a Erza, né? Linda. Ai, que linda. Que eu gosto. Aí esse daqui é o jogo, aí eu fiz a criação, né? A Carol gosta de tudo que é IA. Eu não sei se você gosta, Flá. A gente gosta de tecnologia, e aí, tipo, começa a criar, né? Olha que legal. Mas aí ficou parecido até, mas não ficou igual, né? Ficou o cabelo vermelho, a roupa, a espada. Lindo, lindo. Então, assim, a gente... Olha que linda. Né? A gente faz, né? E ela, você vai fazer essa arma dela separada. Não, vou ter que fazer separada. Vai ter que ser. Vai ter que ser. Vai ficar maravilhoso. Eu já... Essa peça vai ser minha, né? Mas, querendo ou não, tem uma história em cima disso, né? Sim. Aí eu quero aproveitar e aí fazer ela com várias divisões, né? Colocar os ímãs e tudo mais nessa daqui. Não, é muito legal. Você criar uma peça assim que não tem, depois você acaba jogando para os clientes essa outra opção, Carol, de modelagem aí, de dioramas. Isso acrescenta um baita valor na hora de fechar, viu? Sim. Eu tô incentivando os dioramas já, de um tempo para cá. Né? Então, acho que é legal. Dá trabalho, mas é legal. Gente, vamos para a quinta, ó. Quais são os maiores desafios técnicos para transformar uma ideia ou personagem em uma peça realmente imprimível? O que vocês... Eu falei dos multiparts, né? Que às vezes é necessário. Isso é um desafio, né? Você pode dar o exemplo da Fieri, né? Que você comentou, né? Isso é o mais difícil, né? Você realmente... É muito difícil. É a terceira que eu tô fazendo. Então, tem que ver a cor, tem que ver as divisões que vai ser feito, o tamanho exato que o cliente quer, né? Como é que você vai deixar, assim, quanto menos suporte na FDM, melhor, né? Porque aí vai ficar menos marcação. Ainda mais uma impressão colorida, aí não dá para ficar lixando, é complicado ficar lixando. Não. Na verdade, eu tô fazendo uma peça, uma cor só. E aí depois eu dou o acabamento, né? Lixo, faço primer, né? Eu prefiro, eu hoje... Já fiz muito multi parts, né? Com vários tipos de filamento.
Mas eu acho que para um cliente que vai pagar um valor que, né, dependendo da peça que você está fazendo, já vou falar, R$ 500, ele vai pagar, né, por uma peça mais bonitinha, né? Então é um cuidado a mais ali que a gente tem que ter. Pra Os mim, partes, o máximo que eu consegui vender peças ali é na faixa de 250. Se E ela dava, for da colorida, no caso. é, e Uhum. dava bastante trabalho. Vamos dizer que 250 você pagou um rolo e meio de filamento, Sim, né? é porque, querendo ou não, deixando as peças coloridas, a gente gasta muito filamento, né? Gasta, Gasta muito. gasta. Por mais assim que você sabe, né, que dá para você fazer algumas personalizações, né, na hora de você fatiar, né, para diminuir a quantidade de desperdício, né, dos Sim, pães, né? Mesmo assim, é muito filamento e é é muito muito. tempo que é ligado à A impressora. única coisa com o filamento que eu sofro, gente, né? Uma coisa que eu falo é essa parte dos acessórios por causa dos suportes, né, gente? Então, por isso que a gente acaba fazendo separada, porque quantas vezes a gente faz uma peça perfeita, chegou na hora de tirar o suporte dos acessórios, né, da peça, quebra. E é sim, um detalhe que não pode quebrar, entendeu? é Então, verdade. Hoje, para mim, o desafio, gente, é a questão, né, do encaixe, da pinagem, né? Ainda mais as peças de pet, por exemplo, igual eu faço, né? Os zebuínos lá, os bois, os cavalos. Então, para fazer o recorte e a pinagem, para mim, hoje é um desafio, até na questão da impressão, né? Uhum. Porque no gasto, por exemplo, da resina, se você faz uma peça, né, isso é fatiada, uma coisa que tem que falar essa noite. Fala aí, vocês duas, que as duas imprimem bastante resina. Sim, então, a peça fatiada, ela gasta bem menos resina, né, amiga? Tipo assim, Hum, você consegue, por exemplo, às vezes deixar uma peça com vazada por dentro, né? Enquanto outra você consegue deixar mais preenchida, vamos dizer assim, né? Então, assim, você economiza muito mais resina do que se você pegar uma peça inteira, jogar ela lá e fatiar e colocar para imprimir, né? a apesar perda é que grande, né? umas, A gente já viu várias. eu com peça de 18 ou 20 centímetros, eu acho que foi 20 centímetros, eu fatiava na impressora Uhum. de resina e conseguia deixar ela oca. Isso Olha, mesmo. aqueles leopardinhos, lembra aqueles leopardo, Ana, que eu fiz pintando? Aham, lembro. Eu deixava ela oca, Flá. Olha É só, difícil. É gente, isso mesmo. é muito complicado, sabe? Mas é difícil, né, Sim. você encontrar o ponto, né? Pra Isso porque a gente deixar. está falando, né? É uma escala aí normal, mas a gente está com umas gurizadas nas comunidades Uhum. que estão com pedidos de peças de resina de 2 metros. Que isso, amigo? Te juro, fiz a Mas aí não parceria, compensa, né? Você recebe dele, né? arrumei parceiro para eles. Eles vêm no nosso evento, já palestraram 2 vezes, né? Nossa. E eles Eu estão com penso esse assim, né? pedido aí. Eu penso assim, quando a gente fala de peças, se é uma peça em miniatura, né, que nem a Flá faz, eu faço normalmente, aí compensa utilizar a resina, porque tem uma resolução melhor, Uhum. né? Então essa é a lógica. Se Eles você tem uma peça assim estão. mais robusta, Eles mexem com arte sacra, Carol. Arte sacra. E aí o valor dessa peça é de 10 a 12 mil reais. então é muito caro. Né? Sim. Sem acabamento. Então, imagina a quantidade de resina que vai ser gasta, não tem como. Sim. Estão fazendo vários testes agora. Eles estão migrando para filamento também. Ó, tem um guri que entrou aqui essa noite, que tá aqui, ó, que fez também uma arlequina. Também gigante, publicou na comunidade. É que eu penso também assim, ó, imagina, são 2 metros, né, a peça, não é isso? Sim. 2 metros de peça, imagina assim, por mais que você tenha uma impressora de resina grande, e ainda não é tão grande a impressora de resina, não tem nem como comparar uma impressora grande de resina com uma impressora FDM. Sim. Porque o espaço, a área de trabalho é muito pequena, mesmo assim. Então imagina a quantidade de cortes que você vai dar nela. Nossa, sim. Né? Não, eu quero ver. Eu falei para eles, eu falei assim que vocês fizeram. Falou que o pedido já foi feito, o cliente já pagou. Então. E como ela vai ser, depois vai ter que juntar tudo, imagina a espessura que tem que ser. Não, eles vão fazer, né? Inclusive o pessoal fica encantado com o trabalho deles, porque assim, é um trabalho, quando você fala de arte religiosa,
É toda uma tutela que fala. Que você vai estudar história mesmo a fundo, né? Sim. Curadoria Uhum. histórica. Então, assim, são imagens não só que eles estão salvando, como eles estão fazendo mesmo, pela primeira vez. E aí tem o suporte ali de várias pessoas também, né, ajudando. Então, eu tô muito feliz. Eu falei pra guria, né, ela que contou pra mim, são 2 meninos e uma menina. Uhum. E eu falei assim, gente, isso é demais, isso eu nunca vi. Eu adoro projetos que eu nunca vi, né? Sim. Sim, é legal Eu saber, também né? gosto bastante, acho demais, gente. Inclusive, Gente, quero ler. das minhas Essa noite a gente tem que falar isso, né? da Porque minha os projetos professora são. aqui, dessas peças que eu fiz, né, que foram várias, que ficou praticamente 24 horas, né, a minha impressora, eu fico pensando assim, o cliente ele pede, eu quero milhares de peças. Aí eu já penso assim, se vale a pena ou não, para ser sincero, sabe por quê? Porque o pessoal esquece que tem manutenção da impressora. Agora, Sim, quando você falou peça de 2 metros de resina, sim, imagina a quantidade de vezes que provavelmente ele vai ter que trocar o filme FEP, ou no caso, porque assim, aquela parte que é a TV, né, o LCD, aquilo lá tem uma durabilidade. O pessoal acha que não tem, mas tem, você tem né? uma quantidade de horas que ele vai funcionar e depois ele vai começar a dar A defeito. sua deu E problema com aparece lá quanto tempo, Carol? pretinho. Você lembra? Primeira Oi? vez. A sua deu problema com quanto tempo de uso? Ah, não, mas aí foi culpa do meu marido, porque ele esqueceu de limpar direito o Ah, tanque, e aí abaixou, e aí tá. o filme Eu FEP, lembro né? quando você teve que trocar, você falou. Uhum. Mas assim, tem uma durabilidade. Eu não lembro quantas, 2.000 horas, eu não lembro agora de cor, para ser sincero, mas Tá. assim, não é muito, não é tanta E o coisa. valor dela, Carol, é uns R$ 1.000, mais ou menos? Porque dificilmente você encontra, que nem a minha é a Eligo Saturn 3 Ultra. Tá. Aí eu não consigo comprar aqui no Brasil, não vale a pena. Aí eu compro fora. Só que por fora Uhum. mesmo, cara, quando eu comprei, que eu tive que trocar, porque eu usava muito ela, foi Uhum. tipo, acho que R$ 900 com a taxa. Vê se você consegue, ô Carol, me passar pra gente pôr na loja também. Porque eu vou Uhum, começar a colocar peças agora. É uhum, importante. Tem claro. muita gente que fica perdida nessa parte. Eu vou catalogando e Olha vou só, colocando. como eu fiz aqueles totens, eu tenho uma Cobra 3, né? Aham. É, Multifilamento, multicolor. você pegou, né? Porque essa daqui, né? Isso Aqui no mesmo, caso, ó. essa é a K3, né? Aí o que acontece? O cabeçote dela, de tanto que eu Ah, usei ano passado, já era. Aí eu fui tentar arrumar, fui dar, né? Só que eu fiz merda e aí eu acabei sem querer dando curto. Porque a ventoinha não tava funcionando. Aí eu ela é engenheira, viu, Flá? Ela é arteira. Ela desmonta e monta. Aí tive que comprar outro cabeçote. Eu tenho até que trocar agora e colocar, né? Gente, Aham. você não encontra isso daqui no Brasil. É Tive que comprar difícil. na AliExpress. Demorou quase um mês Tá. pra chegar. Então, assim, É. o pessoal tem que pensar nisso também. Não é tão simples assim, Tem que, quando lança uma né? impressora, já tem que pensar nessa parte, né? A gente tem Sim. várias impressoras aí no mercado que estão sendo, né? Então, assim, a gente teve. A maior venda foi de uma impressora que acabou de lançar faz pouquíssimo tempo nas nossas lojas. Mas a gente já tem uma gurizada testando há 6 meses. Então, é diferente, né? É diferente, entendeu? Então eu gosto de falar disso. Porque assim, hoje assim, a gente tem que pensar que colecionável, a gente tem que fabricar, né? Pensar primeiro na modelagem, que a gente falou essa noite, demora tempo. Sim. Eu acho que maior tempo, quando você vai começar do zero a modelar, realíssimo, né? A peça inteira, os partes e tudo mais, é o que mais demanda tempo. Porque lixar também demanda. Mas a gente já tem algumas técnicas para adiantar, né? Sim. A gente tem vários materiais ali para ajudar para ir um pouquinho mais rápido, né? Mas assim, a parte do primer rápido e a parte da pintura, a não ser que é facial ali, é mais rápido. A parte do rosto que é o que mais demora, né? Eu falo isso por experiência. A gente demora, né, nessa parte Sim. para finalizar. Né? E depois aí tem a parte das embalagens também, que dá um baita trabalhão. Então tudo tem que pensar nisso. Tem que adiantar processo. Concordo. Gente, vamos para a sexta, ó. FDM ou resina? Como escolher a tecnologia ideal para cada tipo de colecionável?
o nível de detalhe sempre deve vir no principal critério? Eu acho que não, né, gente? Eu acho que o cliente também ajuda, né? Claro, é o que a gente comentou agora, né? Tem que entender o que o cliente quer, qual é o tamanho que quer, se quer ter O detalhes, valor. não quer ter detalhes, quanto ele pode gastar. É que nem esse da cliente que eu comentei para vocês da carro. Uhum. Aí eu não falei nada de valores. Mas, Tá. imagina, ela pediu 15 guitarrinhas. E ela já ia fazer uma mudança no quarto da filha dela. Ela vai gastar um baita de um dinheiro. Aí eu falei assim, não vou ser filha da mãe, né, com ela, né? Vamos ser sinceros, né? Aí eu falei assim, ó, é o seguinte, eu acho que fica legal fazer as miniaturazinhas, né? Sim. E aí dá para fazer. Aí dá para hoje em dia eu tenho ela colorida, então daria para eu fazer na próprio filamento, porque se for colocar na mesa, na parede, não precisa ter uma alta resolução, não é verdade? Sim. Ela colorida. Eu vejo a pura a resina, ela entrega mais. Sim. Então eu acho que se você for se especializar em miniatura, é resina, né? Sim. E assim, você vai falar pro cliente, olha, vai ter os detalhes, vai, tipo Eng aqui. Isso aqui foi FDM, mas imagina se fosse resina. Ia ter vários detalhes. Então, assim, é muito legal. Desde a textura da roupa, desde a textura de tudo, né? Os detalhes, né, que a resina nos proporciona, né, amigas, tipo assim, é muito bom, né, para levar um nível de detalhe assim maior. Exato. Sim. Resistência, né, gente, também, né? Vamos falar. A resina tem a cura, né? Sim. Aí eu expliquei para ela, se ela quer 15 centímetros, se ela quer com bastante detalhe, resina. Se ela quer um pouquinho maior, aí eu dei a ideia da gente fazer colorido, entendeu? Aí eu vou pintar, né? Mas a outra já na cor certinho. Então aí vai tudo do cliente, né? Então, isso, concordo. Né? Sim. O custo, eu acho que o custo é o que mais pesa, gente. Sim. Mas quando você vai falar de colecionável, colecionismo, o pessoal não economiza muito, não. Quem é mesmo dessa área gosta e gasta. Sim, gosta dos detalhes mesmo, né, amiga? Gosta que pega tudo, né? Eu fui para essa área porque eu gosto. Então, a paixão já ajudou muito na hora de mostrar para o cliente. Porque quando você pega uma pessoa que nunca teve um colecionável, ela não vai. Não adianta você querer mostrar uma peça super produzida. É o que a Carol falou. Vai mostrar um multiparts, vai mostrar um filamento, vai mostrar às vezes com uma cor só, entendeu? O cliente vai gostar do mesmo jeito. Sim. Eu fiz para um cliente, né, que ele tá montando um cosplay de astronauta. Aí eu fiz os tubinhos para ele. Só que aí ele explicou que ele queria prender esses tubinhos na parte de dentro da roupa. Então, esses conectorzinhos aqui para ele, né? Aí ele falou assim, tá, eu quero então que você faça os conectores para mim, né? Que é o azul e o vermelho, né? Aí eu tive que fazer mesmo, criar. Só que aí eu quero que você faça também para mim a porca e alguma coisa, né? Para prender isso daqui. Só que imagina o preço que vai ser para ele. Para eu fazer um negócio desse. Aí eu expliquei para ele, né? Mas não vai dar para fazer na minha impressora de filamento, vai ter que ser de resina. Só que resina é meio caro. Aí eu aconselhei ele o quê? Vai numa casa que vende porca e arruela, leva a peça e vê se você encontra. Porque ele vai gastar 1.000 vezes menos do que eu imprimir. Uma outra opção. Você foi sincera, né? Sim. Foi sincera. As pessoas têm que também, às vezes, pensar um pouco no senso, né? Sim. Gente, agora sétimo, ó. Pintura, acabamento, cenário, apresentação podem mudar completamente o valor percebido de uma peça. Quanto do resultado final acontece depois que a impressão termina? A gente falou essa noite, né, gente? É que, na verdade, eu acho que o que mostra mesmo é depois, né, da impressão e aí fazer a pintura, né? Não depois que imprime, né? Eu acho que depois disso, na verdade, né? Após impressão, né? Todo acabamento que faz, a pintura sempre vai agregar valor na sua peça, né? Vai aumentar, né, a percepção de valor para o seu cliente da peça. Gente, a gente tem que mostrar, né? Que nem investir lá no giz. É um material caro, giz pastel, né? E eu mostro pro cliente, eu mostro aquela paleta, aquela coisa aberta. Eu mostro, não é só a canetinha, entendeu? Você tem que mostrar todas as opções que você está utilizando na peça.
Então você vai Sim, mostrar tintas, pincéis. Você tem que valorizar ali tudo isso, Com né? certeza. O seu exato. tempo. Então, isso tudo. E quando faz acabamento que nem de locais mais delicados, tipo, um pincel fino ali, se você conseguir filmar essa hora, não tem como o cliente reclamar com você que, Sim. entendeu? É o que eu vejo. Então, é o material e tudo que a gente entrega, a gente tem que passar isso pro cliente. Sim. Às vezes os clientes não entendem porque às vezes é uma peça acaba se tornando um pouco mais cara, né? Por causa disso. Eu sei, Carol. Mas tem clientes e clientes. A gente tem que se apegar em cliente bom. Sim, Ah, Cliente sim, com ruim certeza. ensina a gente a não, né? Eu falo que às verdade. vezes o cliente demora mais tempo, é uma evolução. O ser humano também é assim. Com Tem certeza. gente que você fala a primeira vez, o cara já. Não. Porque Entendi. cada um dá o valor que quer, gente. Não tem o que falar. É um Sim. trabalho, é uma arte, né? Agora vamos para a oitava, gente. Como um artista pode desenvolver um estilo tão próprio que as pessoas reconhecem seu trabalho mesmo antes de ver o seu nome? Vocês É, têm no alguns começo, né? artistas que vocês veem isso? Amiga, eu acho que assim, a gente busca, né? O artista ele precisa buscar criar uma marca característica. Muitas vezes ele pode ter alguns estilos, por exemplo, pega aí um artista que tem um estilo de pincelada diferente, né? Às vezes o jeito de pintar, pode ser o padrão de cor, né? As cores que ele usa, até mesmo a assinatura na peça, né? Artística, A né? gente nota Exatamente. essa parte de face, né? A olheira, tem uns que fazem umas olheiras profundas, um negócio que você fala, Uhum. Eu, gente, por olha isso. exemplo, eu Parece. gosto de pintar as minhas peças, né, realistas de pet, eu pinto fio a fio, né? Então, assim, Não. eu faço a base da pintura, né? Sim, o E grosso. depois eu venho pintando fio a fio da peça. Então, assim, eu É, acho que vai depender de cada artista, né? Ai, que lindo! olha lá. Ai, Eu que tô, lindo! eu tô me especializando também. Eu amo, amiga. Eu Eu amo. amo pet. Eu acho Eu também. Eu que também por sou ser médica veterinária, né, veterinária, eu amo. amiga. E foi difícil para mim. É, Foi muito. eu saio assim, hoje eu não atendo mais como médico veterinário, mas os bichinhos Primeira também vez que não veterinário. saiu de mim, sou, Olha amiga. Ai, que legal. lá! Eu gosto de veterinária. Aí sim, Flá! Mas os bichinhos não Tem saem de umas mim, não. 10 guria mexe na comunidade. Que legal. Tem, a gente gosta, né? Todo mundo antenado. É que assim, a gente no 3D, a gente realiza, né, gente? A gente consegue fazer. Sim. Então, vários projetos, é muito gostoso. Então, né, eu acho que então vai depender de como que você quer, né, fazer essa Sim, marca sua característica, né? Você pode também pegar, anotar, assinar ali a eu vi peça, né? um, Com um certeza. Lores essa semana, né? Era um Lores. E o Guri tava pintando, ele tava finalizando ali. Uhum. Gente, eu fiquei impressionada com o realismo. Eu falei, gente, como tá linda a peça. Eu acho que de tudo que eu já pintei, o que eu não me atrevi ainda a pintar é aves. Eu tô doida pra pintar uma, amiga. Você já pintou o que Então, de animais? eu, o que? A Flá? Aham. Eu pinto qualquer tipo, né, amiga? Eu comecei pintando peixes, hoje eu já pintei cavalo, boi. Eu tô com um pedido Cachorro, né? aí, eu tô com um pedido aí de 6 animais. Olha que Seis, legal. um búfalo, tem uns zebus aí. Sim, eu vou Que legal. divulgando, eu vou mostrando tudo para vocês lá na comunidade. É Que muito legal. E ela legal. faz com a base. Sim. A gente tem que valorizar, porque modela, né? Então, Uhum. assim, a gente hoje, eu vejo, principalmente essa parte pet, é muito difícil. Eu mexia com taxidermia, vocês conhecem essa técnica? Ah, Que é sim. empalhar. Uhum. Uhum. E era muito difícil para você fazer a taxidermia das penas e dos olhos, né? A Uhum. gente mexe todo o interior. Agora, assim, a gente pensa que tá com uma peça bruta. E aí você tem que pintar a pena. Aham. Gente, é muito difícil. Então, é o pelo, a pena.
né, essa noite falando para as pessoas que cada vez mais técnicas e material. Ah, vamos dar um exemplo, vai. Aquele material que o pessoal pinta a sobrancelha. Alguém já tentou usar isso na peça em 3D? Não. Nunca usei, amiga. Já usou? É uma coisa que eu acho que também a gente tem que testar. Uhum. Seria Porque, interessante. sim, a gente tem que testar o material. A gente já não usa muita coisa de manicure, de Sim, dentista, de veterinária. Então, vamos também para esse outro lado, né? Tudo tem que ser testado. verdade. Gente, agora aqui vamos para a nona, né? Eu até coloquei aqui, falando de empreendedorismo, como transformar a paixão por criar colecionáveis em um negócio sustentável. Como pensar em preço, público, divulgação, valorização do trabalho autoral. É paixão, né, gente? Sim. É paixão, também tem a ver com a parte na hora de precificar, entender o Sim, gasto, que é o que a gente falou, né? Manutenção, aí tem energia, quantidade de horas, com o filamento, Sim. exatamente. o tipo de material que vai ser utilizado. Tem que ser organizado, né, gente? Tem que ser organizado, anotar Complexa, tudo. né, essa pergunta, né, amiga? Porque, né, vai depender de N fatores. Então, assim, a pessoa tem que ver, né, que tamanho, por exemplo, que é a peça que ela vai fazer. Né? Sim. Como a Carol falou, né? A máquina que vai desgastar, né? Você vai ter que trocar, né? Energia. Eu acredito nessa parte, gente. O que a gente precisa na parte colecionável é fazer parcerias. Isso é verdade. Então, eu acho que antes de tudo isso, a gente precisa ter amigos que também fazem colecionável, para quando precisar de um help, ter esse help. E assim, quando eu falo parcerias, é porque assim, você vai pintar pets. É difícil você ter contato com o dono do pet. Você vai ter esse contato através de um pet shop, de um veterinário, entendeu? Então, assim, e se você for pensar em colecionável, a mesma coisa. Quem que vai te vender uma peça? Quem trabalha com isso, quem vende, né? Tudo que é relacionado, né? Então, assim, são as parcerias. Então, tem gente que modela, tem gente que pinta, tem gente que não faz nada disso, só imprime em resina. Entendeu? Eu vejo isso para construir mesmo. Agora vamos fechar a live. Gente, para fechar, qual conselho vocês dariam para quem está hoje imprimindo modelos prontos, mas sonha em dar o próximo passo, começar a criar seus próprios personagens, histórias e coleções? Então, né, o meu conselho é que são nichos, né, distintos, são diferentes, né? Enquanto que o nicho de peças prontas é baseado mais em quantidade, por exemplo, com a margem às vezes menor, os personalizados, eles têm, né, por outro lado, uma demanda menor, mas com um valor maior. Mais agregado. Então, assim, a gente tem que buscar sempre evoluir, né, gente, na pintura, na modelagem, no acabamento, né? Porque quanto mais personalizado, via de regra, eles são mais complexos. Então, assim, eu aconselho vocês a buscarem aprimorar a técnica de pintura, buscar referências de artista, né? E para criar, né? Por exemplo, personalizados realistas, você pode também fazer impressão, por exemplo, para você, por exemplo, pet seu, de algum familiar, de amigos, para poder os testes, né, Flá? Os testes. Trabalho, né? E ver, né? A questão de, tipo assim, de demanda, né? Com procura de cliente. Então, assim, esse é meu conselho para vocês. Tem que buscar, né? Isso mesmo. Eu só acrescentaria que, às vezes, a pessoa ela fica com receio, né? De começar e tudo mais. Então, às vezes, se ela não tem tanta prática, existem vários links, né? Onde a pessoa pode entrar e verificar algum tipo de peça e imprimir. Elas já existem. Sim, né? as IA, né, Carol? Criar. Né? Exatamente, não vai ser criada, ela vai pegar mais o jeito aí de como imprimir, quais peças ela se identifica mais para vender, porque tem muito isso também, né? Sim. A Flávia, ela tá mais voltada aí aos animais, né? Sim. Eu ainda nunca fiz de animais, mas eu percebo assim. Faz, Carol, você vai amar. Você ama gato, guria, faz.
você. Eu vou te mostrar Bem, depois uma peça de amiga. gatinha que eu tô pra pintar. Que é Mas eu difícil faço gatos mais. também. Não, Olho. eu vou querer. Aí eu faço Vamos mais de juntar aí. pessoa, por exemplo. Vamos se unir, gente. Porque assim, hoje eu falo, a criatividade a gente às vezes falta, tá? A gente tem muita criatividade, mas dependendo do tipo do cliente, a gente às vezes não conhece aquele nicho, que o cliente tá. E a gente, dentro da comunidade, a gente se apoia uns aos outros. Então, Sim. a gente joga lá, fala assim, ai, gente, vocês já pintaram, vai, o do Star Wars, vai, o exemplo. Uhum. Aí todo mundo, nossa, não pintei. Ou, nossa, acho que é legal essa técnica, isso aqui. Então, assim, todo mundo se apoia. Todo mundo vai se apoiando, né? E, assim, muitos modeladores, a gente tá fazendo live com um monte de gente legal. Que às vezes não modela, mas tem os modeladores que pagam também, né? E, assim, hoje a gente é imbatível junto, né? Esse conselho, assistir live, né? E assim, né, amigas, todo mundo que quer, né, migrar aí, né, às vezes essas peças prontas, né, em demanda, quer fazer algo mais personalizado, vocês conseguem. Sim, Eu, por exemplo, eu comecei aprendendo sozinha mesmo, buscando materiais. Existe muito material aí que te ajuda, né? Sim. Como eu gosto, eu e meu marido, como a gente gosta muito de jogos, né, anime, essas coisas, tem um jogo que ele joga que chama Tibia, que é um jogo de RPG. Eu já joguei, mas o foco é mais dele. E aí, no caso, como ainda não sabia como fazer modelagem, esse tipo de coisa, então eu pesquisei um dragão, né? E aí, o que eu fiz? Eu peguei esse dragão, essa peça que eu encontrei online e modifiquei ela. ó, que legal. E aí ficou muito parecido com o dragão Que lindo. entendeu? Olha, O pessoal também pode fazer isso, entendeu? Eu peguei eu uma base fiz e do House of modifiquei Dragon, ela. eu sou fã da Daenerys, desde o Game of Thrones, né? Eu já fiz 3 Daenerys já. Ai, que demais. Então, assim, as pessoas também, às vezes, tem que ter a criatividade. Isso daqui foi o primeiro que eu fiz, né? Então, eu modifiquei o que era. E assim, né, amigas, às vezes é o que eu falei, né? Às vezes a pessoa fica com receio de já entrar, já anunciando para cliente que tá fazendo. Às vezes a pessoa fica com esse receio, né, de pintar uma peça. A pessoa exatamente. Ela pode pegar e fazer para ela para divulgar, né? Sim, faz para ela e mostra, ó, criei isso, gente. Eu amei, nunca vi ninguém aqui perto fazendo, porque assim, eu até brinco, tá? Eu tenho família que me pede peça, eu ainda não fiz. Por quê? Porque eu sei que é crítica. Por exemplo, tem uma prima que é hiper fã do Harry Potter. Hiper fã. Daquelas bem. E assim, ela tem tudo do Harry. Tudo ela tem, tudo ela ama, né? Então, assim, é o tipo do cliente que você tem que estar mais antenado em tudo para você oferecer. Entendeu? Verdade. Então, assim, a gente tem que ter vários tipos de cliente. Mas dependendo do cliente, se ele é muito fã, vai estudar um pouco, vai gastar um pouco mais de tempo, faz para alguns clientes para depois você, né, ir para esse tipo de cliente. Ou pede para um amigo seu te ajudar. Dentro da comunidade, a gente tem muita gente que se ajuda. Tá? Eu tenho exemplos aí, vou dar um exemplo. A Nina com o Jordan, que é o palestrante. A Nina estava com a gente lá na Expo. A Nina compra do Jordan peças para ela vender na loja dela. Porque ela vende mais papelaria. Ela faz muita coisa de papelaria 3D. E o Jordan faz muito escultura. Esculturas. Ele é especializado em arte... como eu vou dizer, gente? É racial, mas assim, é tudo uma história, né? Então tem Umbanda, tem várias coisas assim que ele faz diferente. E ela precisa desse tipo de público. E ele faz, eles conheceram num evento nosso, eles são parceiros. Aí outro dia tinha uma guria também querendo esse tipo de parceria. Eu joguei uma de Portugal, que é da nossa comunidade que faz. Olha só. Que legal. Tem bastante gente. Gente, obrigado. Obrigado, Flávia. Desculpa, ultrapassou um pouquinho. Muito bom, não tem problema. Vou participar mais. Amei estar Participa. Aqui com você. Eu fiquei muito feliz. Você e a Tamires também, que veio, a guria. Eu fiquei muito feliz porque assim, a gente se organiza para estar toda semana, sabe? E a Carol sabe, a gente às vezes tá meio chateada, algumas coisas, né? E só esse tempo que a gente tá junto aqui,
vai vir várias ideias pra gente. Verdade. Quantas vezes eu e a Carol, depois das lives, se fala, né, Carol? Verdade. Carol, aproveita e me manda seu Insta aí pra eu poder ver Ah, seu se trabalho. conecta, gente. É Vocês vão. Tecnocasa 3D. Como? É. Tecnocasa 3D. Tá, Flá, joia. eu vou marcar vocês duas nessa live. Fica tranquilo, eu marco lá e vocês vão ter. E assim, dentro do grupo de lives também, gente. Porque assim, eu vejo vocês hoje, cada um com uma especialização no 3D. Sim. Então a gente vai se conectando, entendeu? A Carol, peças mecânicas. Essa guria faz automação de hotel, guria, não é fraca, não. Demais, amiga. Eu falo, eu tenho um orgulho danado dela. Eu falo de você também, Flá. Já falei várias vezes de você. E assim, a gente tem que ter cada uma a sua especialidade. Quando a gente não tá aprendendo, a gente não tem que ter vergonha de falar que tá aprendendo, porque uma aprende com a outra aqui. Muito legal. Verdade. Com certeza. Concordo. Tá, gente? Beijo, fica com Deus. Boa noite. Com Deus. Tchau, gente. Boa noite. Até mais.